Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa notícia que, nossa, deu o que falar. A confirmação de que o visto americano do ministro Alexandre de Moraes do STF foi revogado. As fontes aqui são as notícias que confirmaram isso mesmo. E a nossa missão é tentar entender, sabe, o que essa revogação significa de verdade, quais são os impactos, o que isso sinaliza. Basicamente, um ministro do Supremo brasileiro, por enquanto, não pode entrar nos Estados Unidos. Ok, vamos abrir essa caixa. O ponto mais óbvio, claro, é a restrição de viagem, né? Qualquer ideia de ir para os Estados Unidos, sei lá, a trabalho, férias, ou até numa função diplomática pelo tribunal, fica bloqueado. Exato, essa é a consequência mais direta, a barreira física mesmo. Mas o que eu acho fascinante nesse caso é a carga simbólica, sabe? E a diplomática também. Revogar o visto de uma figura desse calibre não é algo trivial. É uma mensagem, né, que o governo americano está passando e que com certeza vai ser lida de várias formas. E qual foi a justificativa que os Estados Unidos deram? Pelo menos o que saiu na imprensa. Olha, o que as fontes indicam é que a justificativa deles passa por preocupações com o que eles chamaram de caça às bruxas política contra Jair Bolsonaro e também falaram num complexo de perseguição e censura que, para eles, ultrapassaria as fronteiras do Brasil, afetando até cidadãos americanos. Mas é muito importante frisar, essa é a motivação reportada como vinda do lado de lá, dos Estados Unidos. Nossa, essa linguagem caça às bruxas, complexo de perseguição, é bem forte, né? O que isso quer dizer, assim, diplomaticamente falando? Ajuda a gente a entender um pouco. Ajuda sim. Olha, essas expressões sugerem que, na percepção de quem tomou essa decisão lá nos Estados Unidos, as ações do ministro, ou talvez do judiciário em certos inquéritos, teriam uma motivação mais política, sabe? E que estariam talvez passando de limites legais ou éticos que eles consideram aceitáveis. E quando mencionam cidadãos americanos, isso sugere que eles riram um impacto fora do Brasil. Isso, claro, tem potencial para criar atrito diplomático, porque mexe com coisas delicadas, tipo a soberania de cada país para tocar seus processos internos, né? E, do outro lado, a proteção de cidadãos no exterior e essa avaliação política feita por outro país. É complicado. Entendi. É realmente uma contextualização importante. Mas aí, voltando aqui para o Brasil, essa decisão lá dos Estados Unidos, ela muda alguma coisa na prática? Para o trabalho do ministro no STF? Afeta o mandato, as decisões dele, os inquéritos que ele toca? Aqui que fica bem interessante, eu acho. E a resposta, assim, do ponto de vista legal, constitucional aqui do Brasil, é um não, bem claro. Absolutamente nada. Revogar um visto é uma decisão administrativa soberana do governo americano sobre quem entra no território deles. Isso não tem zero efeito jurídico sobre o cargo de ministro do STF aqui no Brasil. As funções dele, os poderes, as prerrogativas, a cadeira dele lá no Supremo, tudo isso é definido só pela nossa Constituição, pelas nossas leis. Continua tudo igual. Então, só para ficar bem claro mesmo, a decisão americana impede ele de entrar lá, nos Estados Unidos, mas não mexe com a autoridade ou a capacidade dele atuar como ministro aqui. Exatamente. Esse é o ponto crucial aqui dentro no cenário doméstico. A atuação dele na justiça brasileira não é afetada por essa decisão consular de fora. É uma questão de política externa deles, controle de fronteira deles, não é direito constitucional nosso. Certo. Então, resumindo tudo, o que a gente tem é: o ministro está impedido de viajar para os Estados Unidos. Ponto. Tem uma mensagem política clara vindo dos americanos, baseado no que eles disseram e foi noticiado. Outro ponto. E a confirmação de que, legalmente falando, a atuação dele aqui no Brasil segue igual, sem alteração. É isso? Precisamente isso. E essa clareza, essa separação dos efeitos nos leva a uma reflexão final, eu acho. Porque, ok, o impacto legal direto na função do ministro aqui é nulo, zero. Mas e os efeitos indiretos?
a longo prazo, fica a pergunta, né? Como é que a comunidade internacional vê essa interação, quando a política externa de um país esbarra na percepção sobre a soberania judicial de outro, especialmente quando uma medida, sim, administrativa, vem com justificativas de peso político vindas de fora? Como isso pode, sei lá, influenciar relações futuras, a imagem das instituições? É algo para a gente continuar acompanhando e pensando a respeito.